Opa, galera! Enfim, nos encontramos de novo, né? E pra quem não me conhece, eu sou a Laura e nesse canal eu analiso filmes e talvez futuramente outras coisas como séries e jogos de videogame, mas enfim. Eu fiquei muito feliz em fazer o primeiro vídeo, tanto que esse aqui é o segundo vídeo do canal e esse vídeo aqui ele tem uma vibe mais animada do que o anterior. E é mais pela escolha do filme que eu vou analisar. Então, galerinha, é isso. Por favor, aproveitem esse meme de cachorro, que é meu meme favorito, e vamos pro vídeo. O filme que eu vou analisar hoje é O Maravilhoso Destino de Amélie Poulain. Lançado em 2001. Ele é mais jovem do que o outro que eu trouxe no último vídeo. Dirigido por Jean-Pierre Jeunet e escrito por ele junto com o Guillaume Laurent. E, gente, um parênteses aqui. Eu não sei pronunciar nomes franceses, tá? E esse é um filme francês, então se eu pronunciar completamente errado os nomes, foi sem querer. Enfim, a gente começa o filme apresentado pela Amélie Poulain, que é a personagem principal, interpretada pela Audrey Tautou. E o longa exibe as principais características da personagem, né? Como ela gostar de colocar a mão em sacos de semente, gostar de jogar pedras no lago... e ela gostar de reparar em pequenos detalhes e outras coisas. É um filme narrado em terceira pessoa, com o narrador falando, mas a Amélie quebra a quarta parede toda hora. Bom, a história tecnicamente se resume a Amélie, que quando ela acha uma caixinha escondida dentro da casa dela, que era do último dono da casa. E dentro dessa caixa acham coisas das memórias dele, tipo como brinquedos e fotos. E ela fica vidrada com aquela caixinha. E naquela noite ela decide que vai com toda certeza achar o dono da caixa e devolver pra ele. E nessa busca, ela se aproxima de vizinhos e descobre mais histórias sobre eles. E ela acaba ficando decidida que se ela conseguir ajudar o dono da caixa, ela estaria determinada a melhorar a vida dos outros, como a dos seus vizinhos. E dito e feito, depois de muita busca, ela finalmente acha o dono da caixa e entrega ele anonimamente. E a gente vê a reação dele e ele fica completamente vibrado por aquilo e a vida dele muda tecnicamente. E ele vai passar num bar que a Amélie estava esperando lá. E ele comenta com ela que por causa daquilo ele achou que era um sinal dos céus e que ele ia voltar a conversar com a filha, que ele não falava há anos. E depois de ouvir isso, a protagonista obviamente quis ajudar qualquer alma viva. E uma das histórias, assim, que o filme é tecnicamente ela ajudando várias pessoas diferentes. E eu não vou contar todas elas, mas eu vou contar as que eu mais gostei. E por exemplo, é com o pai dela, né? O Raphael Poulain, que é interpretado por Rufus. Ele nunca saía de casa e toda vez que a Amélie visitava ele, ela insistia que ele descobrisse o mundo e viajasse um pouco. Mas ele nunca queria sair de casa. Então ela fez a coisa mais louca, né? Ela roubou o gnomo de jardim favorito dele e pediu pra amiga dela, que era uma aeromoça, pra levar esse gnomo nas viagens dela. E que ela mandasse uma foto de todas as viagens que ela fosse, do gnomo nos lugares, e mandasse pro pai, porque daí ia parecer que o gnomo fugiu pra viajar o mundo. E essa é uma das histórias, tipo, uma das coisas da Amélie que eu achei mais fofas, assim. E além disso, ela também se aproximou muito dos seus vizinhos, e um deles, que ela floresceu uma amizade muito bonita, é o Reynolds Dufayel, interpretado pelo Serge Melin. Ele tinha uma doença que deixava os ossos dele muito frágeis, parecidos com vidro, e ele era chamado de Homem de Vidro, e ele nunca saía de casa. Ele pintava quadros, e a Amélie conseguiu florescer uma amizade com esse vizinho. E ele era bem antipático e rabugento, mas ela conseguiu ganhar a confiança dele e uma boa companhia. E um detalhe que eu achei muito legal é que ambos eles eram introvertidos, muito introvertidos. A Amélie era muito introvertida. E ele ficava espiando os outros pela janela usando binóculo. E ela também fazia isso, então eles meio que se espiavam. E em meio a todas essas coisas, enquanto a Amélie passeava com o gnomo do pai dela pra levar pra amiga dela, a aeromoça, ela viu um homem catando alguma coisa embaixo daquelas máquinas de fotografia nas estações de metrô, que chamou muito a atenção da Amélie. E aí apareceu um cara e ele começou a correr atrás desse cara. E ele acabou derrubando um álbum. E a Amélie pegou esse álbum. E quando ela folheou, ela percebeu que ele estava colecionando diversas fotos de pessoas. Que na realidade o que ele estava catando embaixo daquela máquina eram as fotos que as pessoas tiravam, não gostavam, rasgavam e jogavam fora.
Só que esse cara, ele reunia os pedaços e colecionava as fotos. E a Amélie, obviamente, ela amou essa coleção. Então ela buscou de qualquer forma encontrar o dono, né? Que ela não sabia quem era também. Ela começou a buscar informações sobre ele. E cada vez que ela buscava uma informação sobre ele, mais ela se apaixonava por ele, sem nem conhecer ele. Ela começou a se apaixonar por ele, assim, anonimamente. Enfim, ele prendeu um aviso na estação de metrô sobre o álbum com o número dele. Mas a Amélie diferentona, né, decidiu fazer diferente. Ela tirou uma foto com uma mensagem vestida com uma fantasia de Zorro e despedaçou ela para que ele achasse aquela foto. E naquela foto tinha um horário e uma data marcada para um encontro, para eles se encontrarem. E ele obviamente achou a foto e foi pro local. Mas como a Amélie era muito introvertida e tímida para conversar com ele, ela decidiu apenas observar e pedir para uma amiga dela entregar um papel para ele com outro endereço. E nesse outro endereço ela fez uma espécie de charada para ele comprar somente o álbum de forma anônima. Foi aí que ele se apaixonou por ela, eu acho. E aí ele ficou determinado em conhecer a figura excêntrica da Amélie. Mas a Amélie, por outro lado, depois desse evento, ela ficou um caco completamente. Porque ela se culpava muito por não conseguir fazer contato com ele que nem uma pessoa comum. Foi aí que um conselho do vizinho dela fez ela mudar de ideia e ir atrás do amor que ela tanto perseguia. Foi então que ela encontrou com ele, né? O chamado Nino, um momento que eu não sei falar esse nome, mas é Kim Campus, eu acho. E o bizarro é que eles já sabiam tudo um do outro. Eles sabiam o nome completo, tudo, até mesmo antes de conversarem. E o filme termina com os dois decidindo viver um amor, dando ênfase para as mudanças que a Amélie fez na vida das pessoas, como por exemplo seu pai, que decidiu viajar depois do gnomo de jardim, e a vizinha, que teve um desfecho de uma história de amor inacabada, porque a Amélie escreveu uma carta pedindo seu marido morto dela. E eram cartas que aquela vizinha esperava para serem achadas há 20 anos, porque elas estavam perdidas. Mas a Amélie, ela forjou uma carta só para ter um desfecho na história de amor da vizinha, se tornando um raio de esperança. E depois de mostrar todas essas histórias, o filme acaba. Bom, esse filme, por mais que seja de comédia, ele é mais do que um cineminha qualquer. Ele é uma experiência artística e audiovisual, com uma fotografia belíssima. E eu acredito que é para ser representado como um abraço. O filme todo parece estar num crepúsculo, que é meio com pôr do sol, não é a série, tá? Ele usa muito de cores primárias, sempre dominando a tela e até mesmo nos figurinos da Amélie. E eu acredito que o uso das cores é primordial para parecer mesmo que a Amélie habita um sonho. E ele é bem crucial para representar uma das principais mensagens do filme, que é a beleza no momentâneo. E que esse momento considerado simples, na realidade devia ser considerado tudo. Pensem, esse filme não retrata coisas consideradas importantes para a sociedade, como por exemplo a economia, mas ele retrata coisas muito mais valiosas que infelizmente são esquecidas, como as relações humanas e a empatia. Esse filme ele é meio que um sinal de pare para toda essa movimentação, porque no mundo globalizado que nem esse, que a gente quase nunca para reparar nas pequenas coisas, que na realidade são bem valiosas, como as gotas de chuva da janela ou o cheiro da sua comida favorita, a gente sempre olha muito para frente e esquece do agora, e a Amélie ensina a olhar esse agora. Tecnicamente, ela ensina a viver como uma criança que enxerga o mundo, mas não porque ela é inocente, mas por causa de sua valorização às coisas que a gente sempre esquece e não valoriza. Quando ela escolhe gastar o tempo dela ajudando as pessoas com brincadeiras e usando a empatia, você vê uma mudança no humor dela, que no início achava a vida meio monótona e solitária, mas agora achava cheia de vida. Mas além disso, o ponto principal é que ela valoriza a própria verdade. Ela não faz tudo isso para se provar ou porque ela tem um objetivo principal e etc. Mas porque é a verdade dela. E isso já basta. Essa simplicidade já basta para tornar a vida dela o melhor pôr do sol já visto. E todo filme grita por isso. Usando de uma metáfora, que são as cores primárias, que são consideradas as mais simples, mas todas as outras cores se definem delas. Como uma metáfora que sem empatia, sem a vivência da nossa própria verdade, dos pequenos prazeres, os nossos outros objetivos e afazeres perdem totalmente o sentido.
E é exatamente isso. Esse filme ensina, ele dá clareza em momentos. A realidade pode ser dura, mas mesmo assim a sua comida favorita ainda vai ter o mesmo cheiro e o abraço da pessoa que você ama continua caloroso. E outro aspecto que esse filme explora e aprofunda muito bem é a ideia da solidão e da solitude. Porque sendo a Amélie uma personagem muito introvertida e ela tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, essa é obviamente uma pauta bem aprofundada. No começo, a personagem sentia solidão, a dor de estar sozinha e de não ser compreendida por tentar se encaixar. Ela não conseguia se encaixar na realidade que a impuseram e ela se sentia só, querendo viver um sonho, isolada. Porém, durante o filme, essa dor se redobra para a solitude, que é o prazer de estar sozinho, não porque ela não se encaixava, mas porque ela estava aproveitando os momentos dela sozinha e escolhendo fazer isso, e porque ela aceitou viver a própria verdade. E a partir desses dois sentimentos diferentes, dá pra perceber que a personagem se dobra e desdobra numa linha tênue entre eles, em que ela só consegue viver na solitude no final do filme, quando ela aceita o jeito dela de observar o mundo, sem se auto-julgar por não ter uma visão ou sentimentos comuns. Ela se aceitou. E é uma lição de moral linda e reconfortante. Que não foi a Amélie que teve que mudar, mas sim aceitar essa forma de ver as coisas e abraçar a sua própria individualidade. E isso sim é um raio de esperança do filme. Bom, galera, acho que esse é o fim. Eu não tenho mais nada pra falar sobre esse filme maravilhoso. E eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Porque eu fiz ele com muito carinho e cuidado. E eu espero que eu não tenha aparecido uma nerdolinha falando, tá? Mas eu me diverti muito fazendo esse vídeo. E eu espero que vocês gostem dele. E agora eu vou ter que bancar uma de mendiga, mas por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo que eu vou fazer. Se vocês quiserem deixar recomendações de outros filmes para eu analisar, eu também ia ficar bem feliz. Ou se vocês quiserem mostrar uma outra perspectiva do filme da Amélie, eu também ia ficar bem feliz. E é isso, gente. Um abraço e um joia e fui!